Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Diego falando do seu canal de Química no YouTube e o canal Sala da Química. Galerinha, hoje nós vamos para mais uma videoaula de uma sequência que a gente está fazendo aqui no canal, uma mega revisão de Química para a prova do Enem. Se você está chegando agora nesse vídeo, aproveita logo e já se inscreve no canal, deixa o like para ajudar no crescimento desse trabalho e vamos compartilhar com a galera, pessoal. Aulas gratuitas de boa qualidade que eu estou fazendo especialmente para vocês que vão fazer a prova do Enem. Agora olha só, outro recadinho importante. Aqui no canal eu já gravei uma playlist também de revisão para Enem com as temáticas ambientais voltadas para Química, que é outro ponto forte nessa prova. Vou deixar um card aqui para você dar uma conferida depois. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre reações de neutralização, mas eu vou te ensinar isso de uma maneira que você nunca viu antes. Fica até o final. Vem comigo! Vamos lá então, meus caros alunos. O objetivo desse vídeo não é simplesmente te falar que ácido mais base produz sal e água. Afinal, você que já vem estudando para o vestibular já deve saber disso. No entanto, nós temos que levar em consideração que a prova do Enem é uma prova que exige aplicabilidade, ou seja, o conteúdo voltado para alguma situação cotidiana ou alguma coisa, algum fato que está ocorrendo. Então é nessa pegada que eu quero fazer com vocês a nossa revisão de hoje, tudo bem? Para a gente começar, pessoal, uma aplicação muito forte das reações de neutralização na agricultura, inclusive que já foi tema de versões anteriores da prova do Enem, que é o processo de calagem. O que é a calagem, meus queridos? A calagem, esse termo calagem, ele na realidade vem do nome da substância que é utilizada nesse processo, que é a cal, o óxido de cálcio. Como funciona isso? Quando o agricultor vai plantar alguma coisa, se o solo tiver muito ácido, meus queridos, é difícil de nascer alguma coisa. Os solos ácidos, de um modo geral, tendem a ser mais inférteis. Então, uma primeira atitude que o agricultor tem que fazer para preparar esse solo para plantar é corrigir o pH. Então, a calagem, ela nada mais é do que a correção do pH de um solo, ou seja, ela visa pegar aquele pH do solo que está lá embaixo, um solo excessivamente ácido, e subir. Só que substância é utilizada para essa finalidade? Primeiramente, meus queridos, é óbvio que a gente não pode pegar uma base forte, como por exemplo o NaOH, e jogar no solo. Essa neutralização ela tem que ser utilizando uma substância mais branda. Daí a utilização do óxido de cálcio, que é um óxido de natureza básica. Vamos nos recordar lá do estudo de funções inorgânicas que os óxidos da primeira e segunda família da tabela periódica são óxidos de natureza básica. Jogou o óxido de cálcio lá no solo, ele ajuda a neutralizar essa acidez excessiva do solo. Agora, meu caro aluno, talvez você nunca tenha visto esse processo de calagem, mas eu acho que você já viu na casa dos seus avós, na casa de algum parente seu, de um tio, de uma tia, casca de ovo no vaso lá que tem a plantinha. Você já reparou isso aí? As pessoas que têm conhecimento popular acabam usando a casca do ovo em substituição ao óxido de cálcio. A casca de ovo, ela tem um sal de origem carbonática. Especificamente falando, é o carbonato de cálcio, o sal presente na casca do ovo. Então algumas pessoas fazem o quê? Pegam o ovo, depois que se utiliza, pega a casca, deixa ela secar, tritura e joga na planta. Vai fazer um efeito bem similar ao óxido de cálcio. E lembrando que isso é uma maneira de neutralizar a acidez excessiva do solo, porque o carbonato de cálcio, que é o sal presente na casca do ovo, ele é um sal que tem caráter básico. Então ele pode ser utilizado para neutralizar ácidos. Tranquilo? No campo dos medicamentos, meus queridos, o que a gente pode associar aí de remédios e reações de neutralização? Uma aplicabilidade que de repente a prova do Enem pode te perguntar. Sal de fruta, com certeza, todos vocês já devem ter tomado.
comeu demais, comeu alguma coisa que não lhe caiu bem, e aí fica aquela sensação de azia, queimação, e aí você vai lá e toma um sal de fruta. Quando você toma sal de fruta, ocorre uma reação de neutralização no seu estômago. Tomando como base aqui, o principal componente do sal de fruta, que é o bicarbonato de sódio, a gente lembra que o ácido presente no nosso estômago é o ácido clorídrico. Então, o suco gástrico, ele é ácido porque ele tem o HCl. Quando nós colocamos um bicarbonato, no caso bicarbonato de sódio, para reagir com ácido, vai ocorrer uma reação de neutralização em que nós vamos produzir sal, nesse caso é o NaCl, água e gás carbônico, meus queridos. Por isso que quando você toma um sal de fruta, você só vai sentir efetivamente alívio após arrotar. Por quê? A emissão do CO2, ela indica que a reação aconteceu. Então, na realidade, no nosso estômago, quando você toma o sal de fruta, que a reação de neutralização ocorre a produção do gás. Esse gás faz o nosso estômago inflar como se fosse um balão. Isso gera uma sensação de desconforto momentânea, mas depois que você libera esse gás, é só felicidade. Outra aplicação bem interessante, meus caros alunos, a respeito do bicarbonato de sódio são nos cremes dentais. Quando nós nos alimentamos, o pH da nossa boca ele tende a cair. A nossa boca tende a ficar ácida. E esse meio ácido é um meio propício à proliferação de micro-organismos. Então, não basta eu escovar o dente somente com uma escova, porque senão eu não vou estar corrigindo o pH da minha boca. E para correção de pH, dentre as várias substâncias que existem nos cremes dentais, a que merece destaque é o bicarbonato de sódio. Esse sal, em contato com a saliva da nossa boca, que é constituída predominantemente de água, ele vai conseguir neutralizar esses ácidos, fazendo com que aquele pH que após a refeição estava lá embaixo, ele volte a subir para próximo de 7. Dessa forma, a gente consegue inibir a proliferação de bactérias na nossa boca. E na natureza, meus caros alunos, quais são as aplicações das reações de neutralização na natureza? Na natureza, a gente destaca a chuva ácida no solo, que, como eu tinha falado para vocês anteriormente, é necessário fazer o processo de calagem, muitas das vezes porque a ação da chuva ácida que cai sobre o solo acaba acidificando demais esse meio, tornando o solo impróprio para cultivo, havendo então a necessidade de correção do pH através do óxido de cálcio. Vale ressaltar também que essa chuva ácida, com o passar dos anos, ela vai acabar também danificando a estrutura dos corais. Mas você deve estar se perguntando: professor, o que tem a ver coral com chuva ácida? Meu caro aluno, quero lhe lembrar que os corais, em sua maior parte, são compostos por carbonato de cálcio, um sal de origem carbonática. E um detalhe bem importante é que esse sal ele é insolúvel em água. Lembra que ele está presente na casca do ovo? Então, se você pegar a casca do ovo, logicamente jogar na água, a gente sabe que ela não vai se dissolver. Só que o que acontece? A chuva ácida, ocasionada muitas das vezes pela ação do homem, ela vai cair no solo, vai escoar para os rios e uma hora vai parar nas águas oceânicas. A água do oceano, meus caros alunos, ela é levemente básica, ela tem um pH um pouco acima de 7. Só que a atividade humana e a questão da chuva ácida estão fazendo com que esse pH, ao longo do tempo, vem diminuindo gradativamente. Esse pH, com o passar dos anos, ele vem caindo. E qual é o perigo disso para a biodiversidade do nosso planeta? É que se essa água ela ficar excessivamente ácida, esse sal, que é um sal sensível à presença de ácidos, ele vai começar a sofrer uma corrosão, ele vai começar a reagir com esses ácidos produzindo sais solúveis. E isso implica na destruição dos corais. Por isso, meus caros alunos, que a chuva ácida ela é um problema ambiental seríssimo, que ela não agrava somente as plantações, mas também ela pode causar uma modificação no equilíbrio desses ecossistemas aquáticos. Tem que tomar cuidado com isso. E eu quero só que você entenda o que isso tem a ver com reações de neutralização. Porque os corais são feitos de carbonato de cálcio, que é um sal de natureza básica,
E com o passar do tempo, a atividade humana está deixando a água dos oceanos cada vez mais ácida. Então, ácido com base aí, vai rolar reação de neutralização. Outra aplicação, meus queridos, também interessante, que já foi tema de outros vestibulares, é a questão das cavernas. As cavernas, nós sabemos que nelas existem as estalactites e as estalagmites, que são as estruturas rochosas que compõem as cavernas. Elas são constituídas também em boa parte de sais de origem carbonática, carbonato de magnésio, carbonato de cálcio e outros. E muito provavelmente, se você já resolveu turistar aí numa caverna, vai lá fazer uma visitação, aquela coisa bacana, é muito provável que essa visitação ela seja controlada. E não é à toa o motivo disso, meus queridos. Quando você entra numa caverna, você está respirando. Quando você respira, você consome oxigênio e libera gás carbônico. Quero lembrar a você que o gás carbônico é um óxido de natureza ácida. E as estalactites e as estalagmites são sais de origem carbonática que são sensíveis a ácidos. Então, o fato de você ter numa caverna, numa visitação, muitas pessoas, poderia levar a um longo prazo a uma deterioração dessas estruturas. Por isso que em muitos locais do nosso Brasil, você vai querer visitar uma caverna, essa visitação é controlada, simplesmente por causa disso, porque você está respirando e a sua respiração, esse gás carbônico, pode interferir na estrutura das estalactites e estalagmites por causa de uma reação ácido-base. E é isso, meus caros alunos. Mostrei para vocês nesse vídeo as principais aplicações das reações de neutralização em várias situações do nosso dia a dia. É muito importante você ter essa consciência de que muitos assuntos na química não devem ser estudados só no seco. Ou seja, professor, eu aprendi que ácido mais base produz sal e água. Bacana, mas quais são as aplicabilidades desse assunto? Vocês sabem que a química, como ciência da natureza, ela tem muitas aplicações e provas como o Enem cobram mais dos alunos as questões envolvidas com aplicações diretas, que foi essa mensagem que eu transmiti para vocês nesse vídeo. E meus queridos, não esqueçam de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, compartilhem nos seus grupos, nas redes sociais, para você ajudar no crescimento deste trabalho e para que eu possa levar cada vez mais química de qualidade e gratuita. Te vejo logo para a nossa próxima videoaula. Forte abraço e bons estudos, meus queridos! Valeu!